tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Está no meio da perícope de hoje, e é um ensinamento do Senhor, chamada a lei áurea, o ponto central. E de fato é algo que nos norteia para todos os lados. Tudo que quereis que vos façam do bem, faça aos outros. Quem quer que as pessoas lhe trate bem, levante a mão. Quem deseja que quando você estiver precisando, alguém lhe ajude? Quem gostaria que alguém rezasse quando você estivesse necessitado? Pronto. Isso, e se eu fosse continuar, seria uma verdadeira ladainha. E com certeza, nós iríamos dizer: sim, por favor, quando eu errar, me perdoe. Quando eu estiver doente, esteja ao meu lado. Quando eu passar por um problema difícil de provação, reze por mim. Quando eu estiver, e assim seria adiante. Jesus é claro. Todos nós temos dentro de nós um quê de sobrevivência. Nós temos um desejo de vivermos felizes com os outros. Então, de uma forma muito óbvia, você quer para você, deseje para o outro. Você quer na tua vida, o outro também quer. Então, se você quer o bem, faça o bem aos outros. Sempre quando vamos tomar uma atitude, quando nós vamos fazer um juízo, foi o tema de ontem. Quando vamos pensar algo, cada um faça uma primeira reflexão. E se eu estivesse no lugar desta pessoa? Como eu gostaria que me tratasse? E se eu estivesse nesta situação, se eu tivesse nesta circunstância, por mais que seja uma circunstância não tão boa, até um tanto vergonhosa, como eu gostaria que as pessoas me tratassem? Gente, isso muda tudo. Muda ou não muda? Isso é cristianismo. Isso é Jesus Cristo. Esse é nosso Senhor. Eu sempre falo que uma boa medida, quando a gente se perde, não sei como que eu vou agir, como é que eu vou fazer, o que eu vou falar, eu sempre digo assim, naquela hora pensa assim: o que Jesus faria nesta hora? O que Jesus falaria nesta hora? Como Jesus agiria nesta hora? Isso é ser cristão. Isto é ser cristão. Isto é ser cristão. O que é ser cristão? É colocar Cristo no pensar, Cristo no falar, Cristo no sentir, Cristo no agir. Cristão é colocar Cristo, vou repetir, não é por falta de palavras, no pensar, colocar Cristo no falar, Cristo no agir, Cristo no caminhar. Isso é ser cristão. Fora disso, não é cristianismo. E hoje Jesus dá uma outra dica, volto nela. Sempre pense,
eu quero que os outros me façam o bem, então eu vou fazer o bem para os outros. Simples assim. Não dá para imaginar um cristão, não dá, alguém que diz que segue Jesus Cristo, articular o mal. Não dá. Não dá para pensar. Você vai falar assim: padre, mas isso é comum, é causa e efeito. Não, senhor. O pecado dará o castigo do pecado, mas eu não posso, não tenho direito de querer fazer justiça com as minhas ações. Maquinar o mal, desejar o mal, articular, confabular. Vocês estão entendendo esses verbos? Que eu estou falando vários sinônimos. Mas eu não faço isso, mas a língua faz. Ô língua chicote, ô língua chicote dolorido que vai na zanca. Então eu não posso me dar o direito de fazer o mal para o outro. Gente, isso é tão sério, isso é tão simples, mas é tão sério. É tão sério que esta lei importantíssima, uma palavra bonita, um axioma, vem seguida de algumas outras implicações. Mas antes também, por exemplo, não dei aos cães as coisas santas. Nossa, pesado, né? Alguém poderia pensar, como entender isso? Não atire pérola aos porcos. Não consigo entender, padre. Do que Jesus está falando? Não jogue a palavra de Deus, não use o nome de cristão. Comece a entender. A pérola preciosa é Jesus. A pérola, o tesouro escondido no campo é Jesus. Não pegue as coisas santas e atire numa vida mundana, porcos, sujeira. Não se diga cristão jogando as coisas santas da Eucaristia, da oração, do batismo, vivendo de uma forma imunda. Entender o sentido? E nós podemos fazer isso. Nós geralmente interpretamos esse texto como pegar um terço e jogar na rua. Também, se quiser, mas não é isso. É nós pegarmos as coisas santas que Deus fez para nós, as coisas santas de Deus na nossa vida, e viver uma vida imunda, voltada para brigas, voltada para contendas, voltada para intrigas, voltada para fofoca, voltada para o roubo. Isto é jogar pérola aos porcos. Depende de nós. Como está a nossa vida? E nosso Senhor sabe que isso não é fácil, sabe que isso requer esforço, porque logo depois de dizer: tudo que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles, Jesus vai falar: eu sei que é difícil, por isso a porta é estreita. Por isso ele vai dizer: larga é a porta que leva à perdição, estreita é a porta, estreito é o caminho que leva à vida. Ora,
Jesus faz comparações. Para quem quer seguir o Senhor, para viver isso, conter muitas vezes a nossa mágoa, nossa raiva, nosso egoísmo, conter essa nossa inclinação para o mal, requer empenho. E vou te dizer uma coisa muito simples: solte as rédeas de você mesmo. Vou repetir, com você mesmo, solte as rédeas. Vou dar exemplos simples para depois ir para o espiritual. Comece a ser uma pessoa indisciplinada no horário. As coisas começam a parar. Não coloque lá o despertador, não. Comece a não ter força de vontade de se levantar, de fazer o café. Você acha que todo dia é uma delícia acordar com esse frio e fazer café? As mulheres, senhoras, a vida inteira fazendo a mesma coisa, fazendo café, lavando xícara, fazendo almoço, escolhendo não sei o que lá. Termina de fazer o almoço, lava a louça, limpa a casa, depois tem que começar a fazer a janta, depois tem que pensar na roupa. É ou não é? Estou indo nas coisas bem simples. Não coloque amor nisso. Não põe esforço nisso. Não põe motivação nisso. E você vai ver como as coisas não vão rendendo. No trabalho, gente, tudo bem, todo mundo tem que trabalhar, mas não é todo dia que você tem gosto. Não é todo dia que você está com aquele ânimo. Então a porta estreita quer dizer, não é que Deus, Ele é uma pessoa má, que fez uma porta estreita para judiar os filhos. Pelo amor de Deus, não é isso. É uma comparação para dizer que é preciso a pessoa ter disciplina, autodomínio, que é preciso a pessoa fazer sempre uma autoavaliação, um processo de conversão, que é preciso a pessoa rezar, estar em comunhão com Deus, para nos momentos difíceis fazer as opções certas. Não é Deus que estreitou a porta. Esse caminho é um caminho laborioso, com a graça de Deus, laborioso no esmerilhar-se. Estou me fazendo compreender? Eu tento de todas as formas ir mostrando a partir do prático para a vida espiritual. E volto a te dizer, solte as rédeas de você. Solte o animal selvagem que temos dentro de nós. Ser cristão, nossa, me dá uma vontade de falar uma coisa para essa pessoa, mas está coçando. Morder a língua e falar não. O que eu vou falar em nada vai acrescentar. Então eu me calo. Eu tenho vontade de pagar o mal com o mal. Me veio aquele sangue quente e me dá uma vontade de dizer umas verdades e tomar uma atitude, botar ordem na casa. Mas não faço, porque essa ação é fruto da minha raiva. Esta ação não é uma atitude cristã. Você compreende o que eu estou dizendo? Nosso Senhor passa pelos nossos comportamentos, não fica neles, porque a conversão é mais que comportamento, mas passa pelas nossas atitudes. A porta é estreita, e nosso Senhor fala, a porta larga, meu filho, é a porta dos apetites, é a porta dos desejos,
A porta larga é fazer o que me dá na telha. Eu sou assim, não mudo não. É toma lá da cá, porta larga. Você me fez um mal? Me aguarde. Você não perde por esperar. O que é teu vem. Tudo uma vingança disfarçada. Porta larga, caminho largo. Por que eu vou procurar, como São Luís de Gonzaga, levar uma vida virtuosa? Por que eu vou me esforçar por fazer o certo? Por Ele, por causa dele. Então, meus irmãos, tanto ontem, quem quiser está lá no YouTube, sobre ninguém te fez juiz. Hoje, na verdade, quando toca nesses assuntos, eu vou fazer alguém lembra de um evangelho que ouvimos há pouco tempo? E para vocês, quem sou eu? Pedro, tu és o Cristo, Messias de Deus. Quer me seguir? Tome a sua cruz. Siga meus passos. Atrás de mim. Renuncie a si mesmo e siga-me. Então me parece que quando nosso Senhor diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, quando diz hoje no Evangelho: tudo que você quiser que alguém te faça, faça ao outro. A porta é estreita, o caminho é estreito, porque o espaçoso caminho e larga porta leva à perdição. É consequência de seguir Jesus Cristo, renunciar a si mesmo. Como é lindo o Evangelho, né? Como é rica a palavra de Deus. E por isso que vem sempre, os Evangelhos aparecem sempre, para que nos lembremos daquilo que às vezes é tão óbvio, e nós esquecemos, nos tornando pessoas más, jogando nossa vida num chiqueiro de porcos. Olha que nosso Senhor foi pesado hoje. Não dê pérola aos porcos. Filhos, nós estamos nessa labuta sem desanimar. E por isso, eu tenho falado, primeiro parabenizar, incentivar. Vejo a senhora que está com uma fita. Então a fita me faz saber que a senhora é mensageira das Santas Chagas. De onde? Qual bairro? Boa Vista, Curitiba. E você sabe que faz parte da nossa obra divulgar, incentivar, propagar esta grande pérola que é Jesus das Santas Chagas. Quantas graças, meus irmãos, quantas bênçãos. Eu digo na tua espiritualidade e digo a partir da minha, rezando o terço, que eu não carrego por adorno. Porque quando a gente reza, a gente está dizendo: eterno Pai, Pai santo, Pai amável, Pai querido, eu ofereço a Ti, não a minha pobreza. Eu não ofereço a Ti porque quem sou eu? E a gente vai se dando conta, meu Deus, a gente está ficando velho e parece que não devia ser mais santo, né? São Luís de Gonzaga foi santo tão jovem.
eu vos ofereço as santas chagas de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Gente, que forte esta palavra. Por isso que tem gente que testemunha, que às vezes lá no hospital, lá fazendo quimioterapia, pessoas que ficam com essa imagem: Jesus, pede ao Pai por mim. Primeiro, na nossa devoção pessoal, quando você precisar de uma graça, como aquela pessoa que disse: Padre, 3 vezes por semana eu ia fazer hemodiálise, e são horas. Eu nunca fiz, mas diz que o processo é demorado. E a imagem que ela tinha era que naquele tubinho passava uma gota do sangue de Jesus. Não conseguia nem rezar direito, e não foi que o rim voltou a funcionar. Aí alguém vai dizer: coincidência. Oh, que pequenez. E se abrir os testemunhos, quantos testemunhos chegam? E é por isso que a gente tenta. Primeiro aspecto da obra evangelizar é preciso evangelizar a pessoa de Jesus Cristo de todas as formas, na devoção das Santas Chagas. E também, e aqui que eu quero incentivar, se você é da sua cidade, do seu bairro, por que não ser o mensageiro da capelinha de Jesus das Santas Chagas? Por que não ser um mensageiro, uma mensageira, para começar para a tua vizinha da esquerda, da outra, da outra? Acredite, meus irmãos, a hora que alguém toca a campainha, ou vai lá: Dona Maria, capelinha. Isso é evangelizar, é visitação. A hora que a pessoa, eu penso assim, e tem que ter a capelinha de Nossa Senhora, tem que ter. Onde vai a mãe, chega o filho. A hora que a pessoa vai lá na cômoda dela, ou vai lá na mesa, tira um pouco da xícara e deixa do dia, é verdade, coloca lá a capelinha do dia para o outro, que chega o filho esbaforido lá, que é isso? Que passa alguém e olha, não é a pessoa que olha para Jesus, é Jesus que olha aquela pessoa. Então, meus irmãos, abrace essa causa, abrace essa causa. Vai te custar o quê? Um grupo no WhatsApp da capelinha para você falar com 10, 20 pessoas? Vai te custar o quê? Lembra que nosso Senhor disse o quanto Ele é generoso para quem faz o bem? E, meus irmãos, as cidades hoje está muito terra de ninguém. Os nossos vizinhos, ou mesmo no condomínio, nós temos que evangelizar. Então eu digo para quem está aqui, mas digo para quem está acompanhando pela TV, rádio, aplicativo: torne-se um mensageiro. Eu tenho certeza que os minutos por mês que você gastar por Jesus serão muito bem recompensados. A recompensa não é minha, a recompensa é dele, porque ele disse: um copo d'água que deres em meu nome, teu nome estará escrito no céu. Agora você imagina 20, 30 famílias recebendo um dia por mês Jesus. Pensa nisso, pensa com carinho.